Leléo na voz e hoje eu vim dar o papo sobre a Taekwondo World. E se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais. Who the fuck is dude? Y'all some fucking clizzes. We pop up blowing glizzy. Lil Chris told them semis. I got hitters with me. A Taekwondo World, pra quem não se intera, é um set dos GD, dos Gangster Disciple. E eles têm bife com um monte de Black Disciple, mas principalmente os 600 e o Block. O território deles é bem grandão, eles têm um território grande ainda lá pro Chicago. Eles dominando um monte de rua, beco, um monte de coisa por lá. Eles têm a área deles lá. E o nome da Taekwondo World veio por causa do Taekwondo Tyler, que era um pivete de 13 anos que fechava com os Gangster Disciple. Ele fechava com os Jaru City, morava lá na área dele. E ele era de boa com geral, todo mundo conhecia ele. E ele era primo da Ki. Pra quem não se inteirar, aqui era uma das atiradoras mais brabas lá de Chicago, que era da STL. E depois virou uma das líderes da Taekwondo World. E o Taekwondo morreu numa festa, na área onde ele morava. E quem matou ele não foi nem rival não, foi nego da mesma gangue. E aqui, pra quem não se inteira, ela tava ensinando o Taekwondo, antes dele morrer, a dar hit, a fazer assalto, a dar ataque, igual ela fazia. Tava ensinando ele a ser bandido. Essa aqui aí era braba, os Black Disciple tudinho odiava ela, tanto que ela morreu também. O próprio King Von foi no hit dela pra derrubar ela. Mas enquanto o Taekwondo e ela tava vivo, ela tava ensinando o Taekwondo a virar bandido, tava ensinando a atirar, a roubar, ensinando ele direitinho o que ela fazia. E ele seguindo ela como exemplo. Só que chegou uma hora que a mãe do Taekwondo descobriu as coisas que ele tava fazendo e decidiu se mudar pra um canto mais distante lá de Chicago, onde não tinha muita criminalidade. E eles se mudaram e ficaram morando por lá. Só que nas férias, o Taekwondo queria ir pra Chicago de volta, só pra passar o verão. E a mãe dele concordou, só que ela ia e também mais duas irmãs dele também ia junto. E eles foram. E em junho do dia 24 de 2012, tava tendo uma festa a 5 blocos de distância de onde ele vivia, de onde ele tava agora, passando as férias. E a mãe dele deixou ele na festa, mas que ia deixar ele. E a mãe dele deixou ele lá nessa festa de carro, e quando ela voltou pra buscar, só encontrou ele morto na calçada. Segundo a polícia, rolou uma briga lá pras 1h20 da manhã, e essa briga aí que fez rolar o tiroteio. Eles ainda levaram ele pro hospital, mas às 3 da manhã pronunciaram ele morto. E o que deu nessa história aí de como ele morreu, foi que ele tinha assaltado no passado o mano que matou ele. E essa é a história que geral bota fé, porque no passado ele tava roubando junto com a Ki. Um tempinho depois que ele morreu, pegaram o assassino dele, porque tinha muita testemunha, que era o Nazean Flowers, de 25 anos, que ele também era conhecido como Nate, e era da mesma gangue dele, era da Jaru City. E o que acontece? Esse Nate aí, ele foi assaltado pelo Taekwondo e pela Ki. A Ki tava ensinando o Taekwondo a roubar lá na própria área dele, tá ligado? Roubando o malandro da própria área. E o Nate foi assaltado, só que o Taekwondo se mudou, então não tinha como o Nate pegar ele. Só que aí quando o Taekwondo voltou, o Nate viu ele nessa festa e percebeu logo uma oportunidade pra poder derrubar ele. E dito e feito, ele foi lá pra um beco do lado da casa com um amigo dele, se combinar, e viu logo o Taekwondo junto com a galera dele. E ele sacou a pistola e começou a aplicar pra cima só do Taekwondo, tipo no rumo deles, mas focando no Taekwondo. E ele acertou 2 tiros no peito do Taekwondo. As testemunhas falaram que viram o Nate depois de atirar, correndo pra fora do beco com a pistola na mão. E todo mundo viu que era o Nate que tinha matado o Taekwondo. O Nate rodou no final por 55 anos e o mano que tava com ele, o Dwayne Chester, ele foi culpado também por ser cúmplice e tomou só 7 anos de prisão. E foi com essa morte aí, com esse acontecimento aí do Nate matando o Taekwondo, que foi formar a Taekwondo World. Porque isso aí dividiu lá a Jaru City, que é o 7 Gangster Disciple de lá. Que o Taekwondo era membro e que o Nate também era membro. O Nate tinha muito respaldo por lá e um tropão apoiou ele, falando que ele fez certo em matar o Taekwondo, porque o Taekwondo tinha roubado ele. Já o outro lado falava que o Nate já era grande, enquanto o Taekwondo era um pivete, o Taekwondo era uma criança, só tinha 13 anos. Falava que o Nate não devia ter matado ele, assim, sem mais nem menos. E também porque eles nem rival era da mesma gangue. E assim formaram o Taekwondo World. O maior tropão lá da Jaru City, que não concordava com o Nate, não queria mais ficar na Jaru City, queria montar um bagulho deles, porque eles não concordaram com o que o Nate fez. E aí eles lançaram a Taekwondo World, que era um 7 Gangster Disciple em homenagem ao Taekwondo, se separando da Jaru City, mas ainda assim sendo 7 Gangster Disciple. Só que eles não ficaram em guerra nem em briga com a Jaru City não, eles ficaram de boa. Eles só falaram que queria montar o bagulho dele e ficar de boa. E aí eles são aliados da Jaru City. E a morte do Taekwondo afetou principalmente
principalmente aqui. Ela já tinha perdido o Tuca, que era o melhor amigo dela, e agora o primo dela que ela mais gostava. E ela já era bandida, sempre foi bandida, já tinha matado muita gente. E depois da morte do Taekwon, ela piorou. Ela mudou o nome no Twitter dela pra Taekwon Assassin, tipo como se ela fosse matar agora, em homenagem ao Taekwon, querendo vingar a morte dele. E os Black Disciples já tinha briga com a Jaru City, e agora eles iam ter com a Taekwon World. Eles começaram a fazer diss pra Taekwon World, principalmente os pivetes da 600 e de O-Block. O King Von, o Memo 600 Breeze, eu tô falando 600 em português mesmo porque eu quero, mas eu sei que é em inglês. E um monte de rapper Black Disciple ficava fazendo diss pros Taekwon World. Isso aí ocasionou logo numa guerra entre os 600 e O-Block contra a Taekwon World e a Jaru City, mas principalmente focando mais na Taekwon World. E em fevereiro do dia 12 de 2014, morreu um pivete, que era o Wenzel Richardson, e o apelido dele era Big V. Ele tava na lojinha comprando doce e batatinha, e tava no caminho já voltando pra casa, quando uma van branca colou perto dele e atiraram pra cima dele e quem tava junto. O Big V tomou 4 tiros e não aguentou, morrendo no final. E adivinha quem logo foi o culpado no final de ter derrubado ele? Rodou preso e tudo. O The Rose, que era um Black Disciple da A600, conhecidão. Ele é um dos atiradores mais brabo lá. Ele já fez vários hits pelos Black Disciple. O próprio Chief Keef já citou ele como brabo em música. Depois a polícia descobriu e prendeu ele por 40 anos pelo homicídio do Big V. E o Big V, ele era da Taekwon World e foi um dos primeiros membros da Taekwon World a ser morto. E tinha gente perto do Big V quando ele morreu. O TB, que alguns até já conhecem ele, viu tudo quando o Big V caiu. E depois disse que o TB começou a virar atirador por causa do Big V, que ele era muito chegado ao Big V e viu ele morrer. Isso aí deu raiva nele, se entera? E um tempo depois, aqui foi derrubada também, mas foi por puro vacilo dela. Ela tava indo comer com a tropa dela e postou no Twitter onde tava. E aí os Black Disciple não perderam tempo, viram lá no Twitter e foram caçar ela. O próprio King Von tava junto pra matar ela. E conseguiram, acharam ela e mataram ela. Deram um monte de tiro pra cima dela. E aqui, como eu disse, ela era tipo a frente da Taekwon World. Ela que liderava todo mundo. Tava ensinando os pivetes novos a como fazer tudo. E depois que ela morreu, geral da Taekwon World ficaram na sede de vingança, no ódio do ódio, pra derrubar alguém dos 600 ou de O-Block. E com isso eles ficaram nessa guerra, um levando o outro, tiroteio direto entre eles. Só que em 2017, O-Block perdeu um dos atiradores mais brabos deles, sendo derrubado pela Taekwon World. Esse menor aí era o T-Roy, menor literalmente, que o pivete tinha 1,55 e mesmo assim tocava o terror por lá, todo mundo tinha medo dele. T-Roy, ele era o melhor amigo do King Von. Tem vídeo sobre ele, eu vou deixar o card aqui pra vocês verem. E logo o TB, que derrubou o T-Roy, o TB que eu falei, que viu o Big V morrer. O TB em 2017 já era considerado um dos melhores atiradores dos Gangster Disciple, já tinha derrubado uns e outros Black Disciple. E o que deu pro T-Roy morrer foi que ele moscou, ele tava caçando o próprio TB que matou ele sozinho, lá nas áreas dos Taekwon World e dos Jaru City. E ele foi sozinho pra matar o TB, ficou procurando ele por lá de carro armado. Foi aí que o irmão do FBG Duck, o FBG Brick, viu ele de peão de carro e ligou logo pro TB, avisando que ele tava por lá, atrás de alguém, provavelmente do próprio TB, falando como que ele tava e o carro que ele tava. E o TB pegou a visão e começou a ir na cola do T-Roy, sem ele ver. E o T-Roy, depois de um tempo procurando, ele não conseguiu achar, e ele parou numa loja de tênis de esquina. Foi aí que o TB agiu. Quando ele entrou na loja, o TB foi lá derrubar ele. O T-Roy ainda tentou reagir, mas o TB já tava com a pistola sacada e apontada. O T-Roy ainda ia sacar a pistola. Foi aí que ele atirou no peito do T-Roy. T-Roy ainda falou "You got me" pra ele antes de atirar, que é tipo "você me pegou". T-Roy foi levado pro hospital em estado crítico e depois pronunciado morto. A morte do T-Roy foi tipo um baco cruel lá pra O-Block, porque o T-Roy era um dos pivetes mais disposição de lá. Isso aumentou o ódio da guerra, tanto que com a morte do T-Roy, o irmão do T-Roy, que era o HQ, ele criou um set em O-Block com o nome Get Back Gang. E o HQ nem atirador era, ele era tipo mais traficante, ficava mais na dele por lá por O-Block. Só que depois que o T-Roy morreu, ele decidiu vingar ele, no puro ódio. Ele jurou matar todos os envolvidos no homicídio do T-Roy. E ele criou a Get Back Gang já com o único intuito de vingança, sincero. E dito e feito, ele matou um por um dos envolvidos no homicídio do irmão dele. Em junho de 2017, ele derrubou o primeiro, que foi o Pop, que era um dos melhores amigos do TB, só pra ele sentir. E também era membro da Taekwon World. Ele tava 3 da manhã no bloco dele, quando um carro colou de drive-by atirando pra cima dele e matou ele. Ele tomou na cabeça e morreu. No outro mês, o HQ derrubou o FBG Brick, que foi o pivete que escarrou o T-Roy pro TB, falando pra ele lá matar ele que tava procurando. O HQ juntou a Get Back Gang e foram lá pras áreas do Gangster Disciple, inclusive a área lá que o King Von sempre cita que não é.
que é a 630. Eles foram lá nessa rua dos Gangsta Disciple e quando eles colaram lá, eles viram logo o FBG Brick junto com o primo dele, o Kobe Mac, que era da Taekwondo World. E eles atiraram primeiro no Kobe Mac e derrubaram ele. O FBG Brick saiu correndo e tentou fugir por um beco, pulando a grade. Mas eles correram atrás dele e atiraram nas costas dele enquanto ele tentava pular a grade. Em setembro do mesmo ano, o HQ finalmente derrubou o último da lista, que era o TB. E tem uma explicação a mais pra morte do TB, e eu vou falar pra vocês aí. O HQ conseguiu a localização do TB de alguma forma, e ele foi lá na caça dele com o Marcado, que era aliado de O-Block e era do 600. E eles dois acharam o TB junto com o amigo dele, da Jaro City. E o HQ desceu do carro já confrontando o TB e atirando na cabeça dele. O próprio TB falou igual o T-Roy quando viu que ia morrer. Ele lançou um You Got Me pro HQ antes de morrer. E o mano que tava com o TB tomou um tiro no braço do Marcado e saiu vivo. E a explicação a mais é essa aí, é que o mano que tava com o TB, foi ele que deu a localização pra irem matar, e já tinha combinado tudo antes, tipo pilantrando pra cima do TB, já armando a armadilha. Tanto que enquanto o TB tomou um na cabeça e morreu, o pivete que tava com ele tomou só um no braço e saiu vivo. Isso rola muito lá pela gringa, até aqui isso aí rola também, em todo canto do mundo. Quando eles querem armar alguma pilantragem pra cima de alguém, a pessoa que arma acaba tomando um tiro que só vai ferir ela, não vai matar ela, pra poder ter uma história convincente, pra não matarem ele achando que ele armou pra cima do outro que morreu, que foi o pilantrado. Afinal, querendo ou não, o pivete foi baleado. Então, tipo assim, ele chega lá falando que mataram o cara e que ele também tomou, mas saiu vivo. Isso aí vai convencer todo mundo de que o pivete não traiu ninguém, até porque ele tomou tiro. Só que o tiro pode ter sido combinado, um tiro no braço, um tiro na perna, no ombro, se liga. Mas isso aí não é um fato, o pivete pode sim ter tomado o tiro e saído vivo, e não ter traído, mas muita gente acredita que ele traiu e pilantrou sim pra cima do TB. E essa é a história da Taekwondo World, de como começou, e eles ainda estão em guerra até hoje, com todos os Black Disciple. Eles também têm rival e aliado, como toda gangue. Os aliados deles são tudo Gangsta Disciple igual eles, que é os STL, a Jaro City, os IBT e a Marcus Way. E os rival deles é um monte, é o Block, os 800, a Front Street, os 600, a Wolf 51. Eu vou deixar todos aí pra vocês verem. E o vídeo foi esse, só explicando pra vocês aí a gangue Taekwondo World. Uma galera já pediu nos comentários. Como eu disse, eu sempre vejo, então se inscreve no canal aí, deixa o like e comenta aí, porque eu sempre vejo os comentários. E é isso, é nóis, tamo junto, tamo junto.